Vou colocar aqui uma musiquinha, como eu falei. Marchinhas de carnaval. Gente, lembrando que as marchinhas de carnaval são documentos históricos, porque através do estudo delas a gente consegue entender o que estava acontecendo no contexto histórico da época, né? A gente consegue entender, de certa maneira, como que o governo, né, estava agindo, né? O que é que estava acontecendo naquele momento. Então, essa marchinha aqui é sobre a construção de Brasília. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Está na hora, Emília, é agora, Emília. Deixa o Rio, vem comigo pra Brasília. Oh, oh, oh. Está na hora, Emília, é agora, Emília. Deixa o Rio, Vem comigo para A Brasília. ideia não é má, nasceu de JK. Então vamos pra lá, e vai ser um show a Está na hora, Emília, é agora, Emília. Deixa o Rio, vem comigo para Brasília. Oh, oh, oh. Deixa a Emília, deixa o Rio, vem comigo para A Brasília. ideia não é má, nasceu de JK. Então vamos pra lá, que vai ser um show a Está na hora, Emília, é agora, Emília. Deixa o Rio, vem comigo pra Brasília. Está na hora, Emília, é agora, Emília. Então, já dá para ouvir. Está na hora, Emília. É agora, Emília. Deixa o Rio e vem comigo para Brasília. Imagina para os cariocas como que foi essa notícia, como que receberam essa notícia de que a sua cidade, que era a grande vitrine do país, né? O Rio, além de ser a capital, né, do governo federal, era também a capital intelectual, era também a capital cultural, né? As pessoas que vinham de fora buscavam a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ostentava, né, esse poder, né, de ser, além de ser o centro econômico e político do país, era também um centro cultural. Então imagina para os cariocas, para o ego dos cariocas, a notícia de que a capital, né, o principal ali pilar do governo, sairia do Rio de Janeiro e ia para longe, lá para o centro-oeste do país, numa cidade nova que seria construída, que é Brasília. Então isso não ficou muito legal. Lembrando que, terminada a construção de Brasília, o que aconteceu com aqueles trabalhadores? A maioria teve que voltar, né, para o Nordeste, da onde vieram, e os que ficaram ali acabaram ocupando áreas periféricas de Brasília. Então, hoje, em Brasília, existe a segunda maior favela do Rio de Janeiro, que é Sol Nascente, que é uma favela que começa a ser ocupada, né, construída, digamos assim, após a construção de Brasília, e isso retrata as desigualdades sociais já existentes naquela sociedade, que é um retrato das desigualdades sociais do país naquela época e que cada vez mais foram se agravando, né? Porque a gente sabe que o nosso país é um país de extrema desigualdade social. Mas agora vamos para a segunda parte dessa aula, que é sobre Jânio. O Jânio também é uma figura muito mais divertida do que JK, e nós veremos isso. Vou colocar aqui o nosso PowerPoint. Só um minutinho. Bora lá. Vamos para Jânio Quadros. Aqui foi Juscelino, agora Jânio Quadros. Ele é essa figura com uma vassourinha. Olha só, não falei que ele era divertido? Com uma vassourinha, uma figura muito peculiar, muito particular, né? Segurando uma vassoura, e aqui do lado mulheres segurando uma vassoura. O que era isso? É a revolta das vassouras? O que é isso? Gente, a vassoura era um símbolo da campanha de Jânio Quadros, porque ele construiu uma campanha, um marketing
da sua campanha voltado para a anticorrupção. Eu sou um político diferente. No meu governo não vai ter a corrupção que teve do governo passado. Lembra que eu falei que o governo de Juscelino, sobretudo com a construção de Brasília, foi muito marcado por denúncias de corrupção? Pois bem, Jânio vai fazer o seguinte: eu tô vindo para limpar a corrupção. Eu vou limpar essa sujeira toda. O Brasil agora vai ser um novo Brasil, livre da corrupção, porque eu vou varrer essa corrupção. Então, a vassoura era um símbolo da campanha de Jânio Quadros. Ele era uma figura que quis ser popular. Então, nos comícios, né, nas apresentações em público, ele vai estar sempre ali, apesar do terno e gravata. Os ternos eram ternos meio toscos, né, o cabelo às vezes, muitas das vezes bagunçado, né. Dizem que ele costumava colocar nos ternos queijo, aquele queijo que a gente coloca na comida, no macarrão, gente, queijo parmesão, né, que a gente coloca no macarrão, ele colocava no terno para dar a ideia de caspa, de que ele tinha caspa. Por que que ele fazia isso? Meu Deus, por quê? Porque ele queria que o povo se identificasse com ele. Né? O povo, nossa, olha como é humilde o candidato à presidência. Ele é popular, ele é também dos nossos, ele tem até caspa. Ali, o terno dele cheio de caspa. Era essa ideia que ele queria passar. Eu queria trazer uma imagem para vocês, mas eu não achei. É uma imagem clássica, mas não sei por que eu não consigo achar mais no Google, que é uma imagem, uma fotografia dele comendo, né? Um prato com arroz, feijão e bife. E aí, na hora que tiram a foto, ele tá bem ali de boca aberta, com o olho, que ele já tinha o olho bem grande, arregalado, e escorrendo o feijão, e ele comendo ali. Isso que o prato do brasileiro é o quê? Principalmente o arroz e o feijão. Então, isso era uma forma dele mostrar o quanto que ele era humilde e também popular. Beleza. Gente, ele tinha o governo dele, depois que ele era da UDN, tá? Lembra? UDN, que fez dura oposição ao governo de Getúlio Vargas, que também fez dura oposição ao governo de Juscelino. Inclusive, depois que Juscelino foi eleito, a UDN se articulou com os militares para impedir Juscelino de se apossar na presidência, tá? Foi preciso uma articulação para que Juscelino conseguisse ocupar ali sua cadeira de presidente, enfim. Mas falando de Jânio, ele tinha um linguajar muito popular, um português muito popular que ele mesmo inventava. Então tinha uma frase clássica que ele falava o seguinte: filo porque quilo. Né? Ou seja, traduzindo, fiz porque quis. Mas por que filo porque quilo? Porque fica engraçado. Porque o povo, quando vai ver, vai rir, vai se identificar. Até o presidente fala de forma diferente, por que que a gente não pode falar? Né? E se a gente fala de forma diferente, a gente está sendo representado agora pelo presidente, que também fala assim. Vou tomar medidas muito importantes para o nosso país, é o que está na charge. E a vassourinha do lado, que era o símbolo de Jânio Quadros. E do lado a gente tem aqui biquíni, um galo, né? 2 galos, na verdade, e um X. O que isso significa? Essas medidas muito importantes tomadas por Jânio era o quê? Logo quando ele entrou, ele adotou medidas moralistas. Ele tinha intenção de moralizar o país. Ele era um conservador. E uma das medidas que ele coloca ele impede o uso de biquínis em praias, né? O uso de biquínis em público. Ele acaba com os concursos de Miss, que era algo que acontecia na época e tinha grande repercussão. E ele vai acabar com as chamadas rinhas de galo, né? Que era, enfim, não é nada legal também, mas era algo que acontecia muito. As pessoas colocavam galos no ringue para brigar e apostavam em um e outro. Aquele que vencesse ganhava o dinheiro da aposta de quem investiu naquele galo. Ele acaba com isso, vai acabar com jogos de azar. Ou seja, ele busca medidas para moralizar o país, né?
Mas lembrando que existiam coisas muito mais importantes, como o combate à inflação, por exemplo. Mas ele também vai fazer alguma coisa sobre isso. Mas já era um governo que já entra e já adota medidas altamente polêmicas. Poxa, tanta coisa para se preocupar. Ele vai impedir o uso de biquíni nas praias, o fim dos desfiles de Miss. Por que isso? Ele queria causar. Então vamos entender um pouco mais desse governo. O governo de Jânio Quadros, contexto. Qual era o contexto do Brasil na época? Econômico. Inflação e dívida externa. Lembra? Juscelino abriu as portas para o investimento do capital estrangeiro. Isso significa o quê? Isso significa dívida, que vai, obviamente, fazer o quê? Crescimento da inflação. Então, ele já tinha algumas tarefas difíceis para controlar, para resolver. A inflação e a dívida externa. E o que ele faz mediante isso? Ele vai restringir os gastos do governo público, sobretudo os gastos com o quê? Com o povo. Ele vai diminuir o crédito aos empresários, vai congelar os salários e cortar a ajuda governamental ao trigo. Lembrando que o trigo é um insumo importante na agricultura brasileira. Então, ele vai cortar a ajuda ao trigo e ao petróleo. Vai cortar o investimento público do trigo ao trigo e ao petróleo. Ele vai ter, obviamente, o apoio do Fundo Monetário Internacional, né, que é o banco responsável aí por administrar a dívida externa que o Brasil tinha, né? Mas, por outro lado, são medidas impopulares. Por quê? Porque o congelamento dos salários vai diminuir o poder de consumo da população. Então, a população vai consumir menos, vai ter menos acesso aos produtos. Isso vai gerar um descontentamento muito grande, né? A carestia, ou seja, né, os produtos básicos se tornando mais caros, isso vai também atingir diretamente o bolso, sobretudo dos mais pobres. Porque se o governo não está dando ajuda à produção de trigo e do petróleo, que são matérias-primas, digamos assim, importantes para a economia do país, isso significa que os artigos que são a base de petróleo, como a gasolina, por exemplo, e o trigo, que é a base da produção industrial de uma série de alimentos, vão se tornar cada vez mais caros e os salários estão congelados. Como é que fica isso? Fica complicado, né? Mas enfim, ele consegue, ele tem uma opção, né? Ele prefere pagar a dívida externa, né? Mesmo que isso, no contexto interno do Brasil, signifique um arroxo na condição de vida da maior parte da população. Ele paga a dívida externa, mas a situação econômica aqui também não está legal por conta de todas essas medidas que ele toma para conseguir pagar a dívida externa. Aumento de 100% no preço do trigo, aquela farinha, né, que é usada para uma série de comidas, né, que fazemos dentro de casa, ela vai ficar extremamente cara. O combustível, né, a gasolina, vai ter um aumento de 100% também. Mas, com essa medida, ele acaba retomando a confiança do Fundo Monetário Internacional e consegue renegociar a dívida e pagar a dívida, mas vai perder popularidade, né? Todo aquele investimento da campanha, né, para mostrar que ele era um líder, um representante popular, isso vai por água abaixo diante das medidas que ele está tomando para conter os problemas da economia. Gente, na política interna, quem era Jango? Jango era essa pessoa que eu acabei de falar aqui agora, né? Quem era Jânio? Até eu confundi. Quem era Jânio Quadros? Era essa pessoa que eu acabei de falar agora. Ele adotou medidas moralistas, conservadoras e liberais, né? Em certo ponto dentro da política interna, sobretudo na economia, né? Ele vai congelar os salários, né? Então os salários não vão ter os aumentos esperados, o preço do combustível e do trigo vai crescer absurdamente, 100%, mas na política externa ele vai tomar um posicionamento independente. O que estava acontecendo no mundo? Guerra Fria. Ou você está do lado dos Estados Unidos ou você está do lado da União Soviética. E ele vai falar assim, bom, dentro da minha política, no meu país,
né? Eu me alinho aos Estados Unidos, adoto medidas liberais e conservadoras. Beleza. Mas na política externa, eu faço o que eu quiser. E aí ele vai se aproximando cada vez mais da União Soviética. Ele chama Che Guevara para o Brasil. Olha essa fotinha, tem várias fotos comprovando isso. E ele vai condecorar Che Guevara, ele vai dar uma medalhinha para Che Guevara. E isso tem um simbolismo muito grande, né? Isso dentro da diplomacia, né? Isso é visto como uma simpatia ao Che Guevara, que na época estava, o que estava acontecendo? A chamada Revolução Cubana e tudo mais, uma série de coisas de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e Che Guevara, um representante de Cuba, ele era socialista assumido, né, engajado com a luta, né, contra os Estados Unidos, e aí o nosso presidente o chama para o Brasil e vai lá e coloca uma medalhinha nele. Isso vai gerar polêmicas gigantescas. Imagina os militares brasileiros aqui alinhados aos Estados Unidos, né, conservadores, liberais. O que eles vão achar disso? Eles já estão sedentos pelo golpe, em tomar o poder desde o suicídio de Vargas, desde antes do suicídio de Vargas, desde o governo Vargas. E aí eles não conseguiram, Vargas se suicidou, foi uma comoção nacional muito grande. E isso acabou adiando o golpe, né? Porque o golpe já estava sendo arquitetado. E aí teve Juscelino, que também não agradou os militares, e agora vem Jânio Quadros, que chama, né, um grande representante do socialismo para o Brasil e coloca uma medalhinha nele. Estados Unidos também não gostou nada disso, então tem fofocas de bastidores dizendo que os Estados Unidos já estava começando a se articular com os militares aqui, alinhados aos Estados Unidos, né, simpatizantes aos Estados Unidos, para que um golpe fosse dado. E esse golpe está cada vez mais próximo. E aí, gente, por conta desse governo complicado que foi o governo de Jânio, um governo polêmico, para muitos contraditórios, ele começa a sofrer pressão dos militares o tempo todo, principalmente depois dele ter chamado ninguém menos do que Che Guevara para vir ao Brasil e ainda entrega uma medalhinha Che Guevara. E ele manda o vice dele, que era João Goulart, o mesmo vice de Juscelino Kubitschek, lembrando que na época você votava separadamente, votava no presidente e votava no vice, e o vice podia ser de outro partido. E aí ele manda João Goulart para a China, e nessa época João Goulart está lá na China, que também era o quê? Comunista. Então isso estava aterrorizando, sobretudo, os mais conservadores do país, né? A elite conservadora estava desesperada, temendo, né, o famoso golpe comunista. O Brasil vai se tornar comunista. Não pode, meu Deus. Os militares têm que fazer alguma coisa, não é possível. E aí, devido a grandes pressões que ele estava sofrendo dos militares, ele vai renunciar com 7 meses de governo, em 1961, que foi no mesmo ano que ele empossou, né, na presidência da República. 7 meses depois, ele renuncia. E aí ele escreve uma carta, ele não diz os motivos claros do porquê que ele está renunciando, mas ele vai dizer que por conta de forças terríveis. Que forças terríveis eram essas? Nós, historiadores, pesquisadores, entendemos que a pressão que ele estava sofrendo de parte da sociedade, sobretudo dos militares. Mas ele tinha uma intenção nessa renúncia. Ele achou que ele era popular, né? Lembra da época da vassourinha e tudo mais? Ele achou que isso tinha, de fato, trazido muita popularidade para ele. E ele achou que se ele renunciasse, talvez ele conseguiria fazer com que o povo fosse às ruas e pedisse o retorno do governo de Jânio. Volta, Jânio, o povo te ama, volta, não vai embora não, a gente está com você, a gente não vai deixar essas forças terríveis acabarem com o seu governo, com os rumos do Brasil, a gente não vai entregá-los para os militares. Volta, Jânio. Só que isso não aconteceu. Por quê? Ele tinha perdido toda a popularidade dele por conta das medidas que ele tomou nos 7 meses de governo. E aí, a intenção dele, coitado, se ele realmente tinha essa intenção,
que é provável que tivesse, foi por água abaixo. Ele pensou assim: poxa, Getúlio Vargas teve que se suicidar, eu não vou fazer o mesmo. Eu vou renunciar e aí o povo vai às ruas pedindo meu retorno e eu retorno nos braços do povo. Mas não foi isso, coitado. Não é isso que acontece. E aí ele renuncia com 7 meses de governo. Bom, se ele renunciou, pela Constituição, quem tem que assumir é quem? O vice. Eu respondo para vocês. E quem era o vice? João Goulart, que não estava nem no Brasil na época, tá? E aí, João Goulart vai sofrer muito para conseguir assumir a presidência, que era o que tinha que acontecer, era o certo, é o constitucional, é o que está na lei, é o que é legítimo. Só que os militares já estão se articulando, já estão mais do que articulados. Então, eles impedem, inclusive, Juscelino de chegar ao país, de retornar ao país, perdão, João Goulart de retornar ao país para poder assumir a cadeira da presidência que estava vaga, que foi renunciada. E aí, gente, ocorre um bafafá danado. Vamos falar disso. Vamos lá. Militares conservadores contra a posse de Jango. Com a renúncia de Jânio, isso gerou uma crise política na sucessão do poder. No Congresso Nacional, as pretensões militares encontraram obstáculos. Os militares não queriam que João Goulart, que era o vice, que deveria assumir, não queriam que ele assumisse a cadeira da presidência. Só que os parlamentares ali do governo vão rejeitar o pedido de impedimento de Jango e em seguida vão propor a adoção de uma solução conciliatória. Olha só, militares, vocês não querem o Jango, tá? Mas isso não vai rolar porque é inconstitucional. Isso é golpe, tá? Se isso acontecer. Então o Jango vai assumir. Só que nem nem ele, nem vocês. Vamos colocar aí o Jango para assumir, mas ele não vai ter o poder de governar. Ele não vai assumir dentro do presidencialismo, ele vai assumir dentro do parlamentarismo. O que, que é isso? Presidencialismo é quando o presidente ele é o chefe de governo, ele governa, de fato, ele vai governar, ele vai tomar medidas, ele vai estar ali no jogo político. No parlamentarismo, o presidente ele tem apenas ali o poder simbólico, né? Ele que está sentado na cadeira da presidência. Mas quem resolve tudo, quem governa, não é ele, é o primeiro-ministro. É o parlamento representado pelo primeiro-ministro, tá? Inglaterra quem governa é a rainha? Não, é o primeiro-ministro. Beleza? Então, parlamentarismo é isso. Então, a medida conciliatória era a implantação de um regime parlamentarista. Simultaneamente, ampliava-se o apoio à posse de Goulart entre os estudantes, intelectuais e trabalhadores. Por quê? Um movimento chamado de movimento legalista, encabeçado por um político na época famoso chamado Leonel Brizola, né? Ele vai defender a posse de João Goulart, porque isso é o certo, porque é o que está na lei. E ele vai conseguir o apoio de militares legalistas a favor da lei, da legalidade, e vão criar toda uma articulação para que Jango conseguisse assumir a cadeira da presidência. Então, toda uma campanha criada na rádio, na TV, nos meios de comunicação da época, artistas vão se engajar nessa campanha, apoiando João Goulart e a sua posse. A profunda crise instalada no país com a renúncia de Jânio chegava ao fim e sem derramamento de sangue. No dia 2 de setembro, o Congresso Nacional aprovou a emenda parlamentarista e, finalmente, no dia 7, João Goulart foi empossado na presidência da República. Estamos chegando ao fim da nossa aula, mas não sem antes colocar aqui uma musiquinha para alegrar o nosso vídeo. E essa musiquinha, vocês vão entender o porquê dela. Deixa eu só ajustar aqui. Isso aqui não.
Agora sim. Essa música que eu vou colocar era o jingle da campanha de Jânio Quadros. Vamos lá. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Então, meu povo, assim a gente encerra o conteúdo, mas não sem antes treinarmos. Separei duas questõezinhas maravilhosas do Enem pra gente. Lembrando que na nossa apostila tem questões do Enem, então isso é importante. Vocês já estão no 9º ano, né? Já estão se aproximando desse limiar, né? Que é o Enem. Então vamos lá. O Enem adora abordar esse período da história brasileira, tá? Vamos às questões. Bora exercitar? Vambora! Primeira questão. Um diálogo aqui entre JK e Jeca. JK. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estados pavimentados com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais? Quer mais? Quer mais o quê? Jeca, um prato de feijão, seu doutor. Isso é o quê, gente? Está sendo representada a desigualdade no país. Juscelino vai investir, lembra? As 5 metas principais, os principais pontos dos planos de meta, que era transporte, energia, agricultura e alimentos, né? Educação e indústria. Só que ele vai investir tudo que ele podia, o dinheiro do governo, na indústria, né? Sobretudo na indústria automobilística, que está ligada ao ramo do transporte, e vai investir na energia, vai construir uma série de hidrelétricas. Mas e a questão do alimento, a agricultura e a educação, que é importantíssimo também? Aí não sobrou para investir, porque 70% do investimento foi em 3 setores e não foi dividido de forma correta, né? De forma justa, digamos assim. Então, bora lá. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek vamos às opções. A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Não diminuiu. Eu já falei isso, não diminuiu. Continua existindo desigualdade regional no país, porque a concentração econômica ainda continuou no Rio de Janeiro e São Paulo. As empresas multinacionais estrangeiras preferiam se instalar em lugares onde já tinha infraestrutura para isso e um exército de mão de obras, que era Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo com a construção de rodovias, isso não diminuiu a desigualdade regional. Então, sim, a região norte, até mesmo a centro-oeste, que estava sendo construída em Brasília, ainda não vai ter a mesma importância que as regiões sudeste, que a região sudeste. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Não. Jeca está pedindo um prato de comida. A inflação está alta, as coisas estão caras. Isso não dinamizou a produção de alimentos, porque ele não investiu nessa área. Beleza? C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. O que é isso? Aumento das contradições socioespaciais. Aumento das desigualdades, meu povo.
A C tá mais interessante. D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores. Bens duráveis é o quê? Exatamente isso, automóvel, as chamadas indústrias de base. As indústrias petroquímicas, siderúrgicas. Não, isso não aumentou os salários dos trabalhadores. Lembra que eu falei de crise social? O Jeca tá pedindo o quê? Ele não quer nem carro, ele não tem nem como ter carro, gente. Zeca tá pedindo um prato de arroz com feijão, ele quer comer. Mostrar que a ocupação das regiões interioranas, as regiões no interior, né, do interior do Brasil, abriu frente de trabalho para a população local. Não abriu. Então a correta é a C de Cíntia. Bora para a próxima. Vamos lá, imagens, adoro imagens. Isso daqui é uma imagem de Juscelino com os representantes da Volkswagen no Brasil, quando eles vieram para cá para inaugurar, né, a primeira montadora da Volkswagen no Brasil. E aqui, né, é Getúlio Vargas com um protótipo de um carro nacional, né, construído, né, por uma indústria nacional. Quais são as semelhanças? A questão, já vou dar spoiler, tá pedindo as semelhanças nisso aqui. Então vamos lá. Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram momentos marcantes da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial do país. Sim, Getúlio, ele também investe no desenvolvimento industrial, assim como Juscelino também investiu, mas de forma diferente. Getúlio vai incentivar a produção industrial nacional. Ele não vai abrir o Brasil, né, economicamente, para a entrada de capital estrangeiro. Já Juscelino abre para a entrada de capital estrangeiro. Mas a pergunta não quer isso. Mas isso também é importante. Ela quer saber as semelhanças. Então vamos lá. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro, verificado no governo de Vargas, e no de JK está apontada em A. Expansão do mercado interno? Sim. Por quê? Porque mesmo tendo um processo de investimento industrial diferente, né? Os governos adotaram medidas diferentes para desenvolver a indústria no Brasil, ainda assim, esse desenvolvimento industrial vai proporcionar, pelo menos a primeiro momento, um crescimento do mercado interno. Um crescimento de empregos no primeiro momento, sim. Só que crescimento de empregos não significa que tudo vai ficar lindo, que o trabalhador vai ganhar horrores. Mas sim, há um desenvolvimento do mercado interno. Vamos ver se tem outra aqui para confundir nossa cabeça. B. Flexibilização do monetarismo. Não. Ninguém falou disso, eu não falei disso durante a aula. A gente não falou sobre monetarismo, então não tem nada a ver. Regulação da política ambiental também foi algo que não foi falado e não teve regulação da política ambiental na época. D. Autonomia do progresso tecnológico. Não, porque, sobretudo, Juscelino está trazendo para cá, naquela imagem, a galerinha da Volkswagen, que é estrangeira e está trazendo o quê? A sua tecnologia estrangeira. Muito embora Getúlio tenha investido nas indústrias nacionais, né? Isso requer um desenvolvimento tecnológico, mas Juscelino não houve um progresso tecnológico autônomo na época. Então, não é. Nem a B, nem a C, nem a D é a A. Expansão do mercado interno. Meu povo, por hoje é só. Grande beijo. Até a próxima. Se cuidem.